Mas vamos lá falar sobre a pesquisa Quest de hoje, Calejon. Bora. Vamos nessa? Vamos. Vamos lá falar sobre a pesquisa Quest que saiu hoje sobre a aprovação do governo Lula. Quest 52 aprovam o trabalho de Lula, 47% reprovam. Pesquisa ouviu 8.598 pessoas de todo o Brasil entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, ok? Então tá aqui, ó. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. A margem de erro é de 1 ponto. Então você tem ali, junho de 2023, uma aprovação muito boa, 56%. Em agosto de 2023 atingiu o auge, 60%. Aí cai e estabiliza em outubro e dezembro, né? É uma pesquisa que é feita a cada 2 meses, mais ou menos. Aí você tem uma queda em fevereiro e maio, uma subida novamente agora em julho. Em outubro tem uma queda e agora em dezembro uma leve subida que está dentro da margem de erro também. A desaprovação já foi de 35%, hoje está em 47%, subiu bastante, né? De forma relevante. No começo de dezembro, a Quest divulgou uma pesquisa que mostrou que 90% do mercado financeiro reprova o governo Lula, outros 3% avaliam o governo Lula como positivo e 7% como regular. A grande maioria dos brasileiros acredita que seu patamar financeiro está abaixo do esperado, ou seja, estão frustrados. É como se a renda, mesmo com o PIB crescendo e o emprego em baixa, não estivesse sendo suficiente. Não basta criar PIB para gerar bem-estar. As expectativas podem produzir frustrações, mesmo diante de bons resultados. Analisa aqui o Felipe Nunes, da Quest, ok? O trabalho do Lula segue com maior aprovação na região Nordeste. Lá, 67% dos eleitores aprovam o trabalho do presidente e 32% reprovam. Na pesquisa divulgada em outubro, eram 69%. No Sudeste, a reprovação do Lula, segundo a Quest, é de 53% e a aprovação é de 44%. No Centro-Oeste, a reprovação chegou a 50% e a aprovação 48%. No Sul, a desaprovação é de 52% e a aprovação é de 46%, ou seja, no momento, o Sudeste aprova menos o governo do Lula do que os estados da região Sul. A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo aqui, ó, né, você vai vendo, entre as regiões Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, gênero. A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo por gênero, tá? Entre o gênero feminino, 54% aprova, masculino 49%, desaprova está empatado aqui no masculino também, e no feminino é 44%. Idade, entre 16 e 34 anos, que é onde o Beze, o Calejon e eu nos encaixamos, né? Ele está com desaprovação de 49, né? E aprovação de 48. De 35 a 39, que é onde vocês, velhos, se encaixam, não, é onde nós três nos encaixamos, está com aprovação de 52%, uma aprovação maior, veja bem, nessa faixa etária de 35 a 59, ele está com uma aprovação maior, e aqui, né, tem muita história de querer culpar a terceira idade pela eleição do mito, é verdade, tem muito eleitor do mito, porque vai ter para qualquer presidente que já foi eleito, mas no momento o Lula está sendo muito bem aprovado pelos idosos, 60 anos ou mais, 57% de aprovação para o Lula. A gente vê aqui, o Calejon, um grande problema em manter o eleitorado mais jovem, né? Você percebeu isso aqui? Sim, fato. Agora o sim, eleitorado cara, mais jovem que é muito suscetível a ser cooptado pela extrema-direita. É. E eu tava trocando ideia com um amigo que mora numa periferia, eu não vou falar o nome porque ele não me autorizou. E ele me escreveu hoje, eu tava no N1, cara. E ele me disse o seguinte, cara, a questão é que duas coisas, muito do que está sendo feito não chega aqui na periferia, chega, não sabe de porra nenhuma, simplesmente não chega, em termos de comunicação. Então tem a análise surrada de que, porra, a comunicação do governo é uma merda? Tem, mas é porque é uma merda, Helder. É uma merda. Não é só a comunicação, tem toda uma outra questão mais ampla, mas em termos de comunicação, o governo não faz absolutamente nada, a gente vem dizendo isso faz 15 anos e nada muda. Entende? O que eu disse hoje no N1, eu vou repetir aqui. Comunicação não é só falar, mano. Você tem que saber ouvir também. Entende? E o governo não escuta nada.
Então tem uma série de pesquisas que apontam quais são as duas principais temáticas hoje do dia, Eldio? Economia e segurança pública. Você já ouviu qualquer membro do governo, ou Lula, que é o principal comunicador do governo, falando de segurança pública? Parece que é um tema proibido, cara. Por que não fala essa porra? Ah, porque é um tema que envolve uma série de coisas que são delicadas para o campo progressista. Então você vai deixar isso na mão da extrema-direita. Porque o cara que tem o celular dele roubado, o cara que toma um canhão na cara, o cara que sofre qualquer tipo de agressão, naturalmente, ele já passa a estar inclinado para a direita, você entende? O cara não quer mais, mano. Ele não quer ouvir análises sociológicas de como é que o Brasil... A gente tem que investir em educação e o cara não quer ser roubado. O cara quer saber que a filha dele vai sair para dar um rolê e ele não vai ter que ficar com o cu na mão em casa sabendo se a filha dele vai sofrer algum tipo de violência ou não. Você entende o que eu estou te dizendo? Existe uma dimensão mais imediata que remete à segurança pública e que o governo simplesmente não trabalha. Não trabalha. E a questão da economia, que é outro ponto importante também, as pessoas nem sabem, mano. Essa pesquisa que você está mostrando aí, não sei se você vai chegar lá, mas te demonstram que, cara, mais da metade das pessoas, acho que 64% sequer sabiam, por exemplo, que o governo está propondo isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 pontos, irmão. Sabe por quê? Porque o Haddad fez uma rede nacional de TV, rádio. De TV e rádio, e ficou por isso mesmo. O governo não faz política, Helder. Não é só tipo, porque a comunicação do governo é muito ruim. Sim, é muito ruim, mas a premissa elementar de fazer política é se comunicar. E se comunicar não significa só falar. Não é só esse debate cansado de que, mas o governo precisa aprender a usar as redes sociais, é muito analógico e precisa ser mais digital. Não é isso, cara. Na década de 60, tinha não sei se você conhece essa parada, tem o que se chamava Comando dos Trabalhadores Intelectuais, né? Que era um tipo de entidade que congregava a classe trabalhadora, artistas, músicos e o caralho todo. O que o governo federal precisa pensar nesses 2 últimos anos de governo é reestabelecer algo parecido com o que era o CTIs. Talvez não com esse acrônimo, porque aí remete à unidade de tratamento intensivo, vai causar confusão. Mas um tipo de entidade que não seja partidária, não é para discussão da política partidária, você entende? Que seja uma por estado e que cada entidade estadual tenha uma ramificação no nível municipal, para escutar a população, cara. Para receber a população, para entender quais são os anseios da população, para formar lideranças estaduais e municipais que sejam capazes de falar por aquela determinada região. Caso contrário, a gente vai continuar, bate cabeça, não acha o tom, não serve para absolutamente nada, fica colocando cacique que tem 130 anos para conduzir estratégia de comunicação digital. Essa porra não avança, Helder. Entendeu? Então, tá foda, velho. Tá foda. E eu digo mais, né? No caso aí dos jovens, tem um discurso muito atraente por parte da extrema-direita, porque você vê a explicação do Felipe Nunes, da Quest. A maioria das pessoas acredita que não está recebendo o suficiente para pagar as contas. Sempre foi uma percepção natural aqui do brasileiro, né? Independente de você ser de esquerda, você ser de direita, você vai ter essa percepção. Você vai chegar aos 50 anos, não tem patrimônio, não tem uma vida digna, não tem um salário que chegue até o fim do mês para você pagar todas as suas contas, então você vai coringando. Cada um vai buscar a resposta onde quiser. E o jovem também vai buscar a resposta onde quiser. Ele pode buscar tanto na extrema-direita quanto buscar na esquerda. Mas, com as redes sociais, fica mais atraente buscar essa resposta no Pablo Marçal, buscar essa resposta em outras pessoas que tenham o mesmo discurso, né, vazio, antipolítica, antissistêmico, mas ao mesmo tempo sempre acenando para os caras que estão a vida inteira no sistema, que pega muita gente jovem.
Você vai falar, não adianta nada votar, não adianta, né? O Lula foi presidente várias vezes, olha a merda que tá a minha vida, olha a merda Exato. que tá o país, fica aquele discurso evasivo, um discurso niilista até, de que não tem mais o que fazer, vamos tocar essa situação do jeito que dá, fora o Estado. Isso é muito atraente e corroborado dentro de podcasts também, ô Calejão. O podcast é um dos formadores de opinião do jovem hoje em dia. O cara quer ter aquele senso de comunidade e de uma suposta informação que é originada dentro do podcast, e ali também é um centro de formação de fascismo e de senso comum absurdo, né? O cara que fica vendo entrevista de 3, 4 horas do Gabigol, fica vendo 3, 4 horas de entrevista de um policial da rota que matou mesmo e não quer nem saber. Isso é muito fácil, né? Isso é muito produtivo para você formar novas pessoas na fileira da extrema-direita. Enquanto isso, a esquerda prioriza o quê? Pega ali um diretor, e aí eu não tô querendo também ser uma pessoa anti-estética, né? Não quero ser um anti-esteta. Não é esse o ponto. Mas aí pega um marqueteiro, pega um diretor de cinema, mete ali uma filmografia à la Hollywood, à la Walter Salles, à la Bruno Barreto, mostrando os feitos do Lula em 2006. Aí aparece o Lula lá na transposição do Rio São Francisco, com os dedos sujos de petróleo. E aí vem o outro e fala: não, mas se a gente ainda se atrever e dentro dessa campanha publicitária colocar uns artistas da Globo e uns cantores da Tropicália para cantar a música do Chico Buarque. Meu amigo, isso não vende nem para mim que gosto desse tipo de Exatamente, música, tá? exatamente. Nem eu que ouço esse tipo de música Não vai gosto mais. desse tipo de peça de marketing. Imagina o grosso da população que às vezes não quer nem saber de Caetano Veloso, Chico Buarque, foda-se, não tô falando que aí que o povo é ignorante, não. Tô falando que muita gente não quer mais saber. É música velha, é música de velho, muita gente não quer ouvir mais mesmo, não. A molecada mesmo não ouve, e beleza, é isso aí. E a música ultrapassada dentro do, se a gente for levar em consideração o mercado cultural, né? É música ultrapassada, música que ficou no passado, música que, é lógico que é atemporal, muita coisa boa ainda, mas não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Tem produtores de conteúdo muito bons, de TikTok, de Quai, que fazem comparativos entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, que fazem comparativos entre o governo Lula e todo o resto que veio antes. Pô, os caras mostram indicativos positivos, mostram como o governo é superior e, porra, cara, não conseguem fazer nada disso de forma oficial. É sempre aquele bagulho modorrento, sabe? Aí coloca uma atriz ali para falar durante 30 segundos, uma atriz que ninguém quer saber mais dela, ou não quer ver a cara dela, não suporta a pessoa. Eu não sei. Nesse caso de comunicação, realmente, eu vejo de uma maneira como se o PT, né, e a esquerda, de uma maneira geral, estivesse bem mofada, modorrenta e chata. A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo, e a gente tem que também lembrar que a extrema-direita é extremamente bem organizada nessa parte comunicacional, em nível global, por conta do Steve Bannon, por conta dessa internacional fascista que o Calejão sempre cita aqui. Tá? A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo de acordo com a renda, até 2 salários mínimos, 63%. Aí quando o cara começa a ganhar um pouquinho mais, é uma aprovação menor, 48%. Já de 5 salários mínimos para frente, que eu acho que é o recorte mais crítico da nossa sociedade, é onde o cara começa a acessar certos bens de consumo, certos bens de lazer, começa a ter um contato com gente que é proprietária, gente que é comerciante, e aí também começa a ser iludido com a sensação de que é rico, né? Que é rico e que esse governo não representa, que na verdade quem representaria é o Paulo Guedes. Tem muita gente dentro dessa faixa salarial com essa mentalidade e ainda assim tem 40%, né, que apoia o presidente Lula, que aprova, né, o que o presidente Lula está fazendo. É claro que a aprovação nunca vai ser unanimidade, e a gente nem exige isso, mas tem as discussões aqui pontuais que devem e precisam ser feitas. Religião
Até porque não é mesmo, né? Não é uma aprovação de 100% para governo que a gente votou, nem pode, né? A gente tem que cobrar porque eles deixam de fazer e traem várias das propostas que é posta durante campanha. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Católicos, 56% aprova. Evangélico, 42%, tá? Evangélico já teve pior em um outro momento, agora tá voltando aí para 42 com uma expectativa de subida, ok? E católico deu uma queda, mas não manteve, manteve, né, um apoio numa faixa ali de 50 e poucos até 60%. Escolaridade até o ensino fundamental, 60% apoia, ensino médio ou completo ou incompleto, 50%, e ensino superior está na faixa de 41%. Aprovação de cor e raça, pardo, 55%, branco, 46% e preto, 59%. Avaliação geral do governo Lula é positiva, 33%, antes era 32%, negativa se manteve em 31%, regular subiu, era 33%, agora é 34%. Não sabe ou não responderam, 2%, antes era 4%. Tá aqui a avaliação geral. Principal problema do Brasil, de acordo com os eleitores ouvidos, e foram bastante eleitores, hein? Aí, ó. Economia, 21%, tá? Isso aqui tem que se focar mesmo, economia, trabalho, a escala 6x1 foi um debate que teve apoio até da direita. A gente está vendo aí também sobre a questão do CEO lá da United Healthcare. As pessoas estão indignadas porque elas gastam uma fortuna com planos de saúde e tem um serviço de merda. Então economia, trabalho, consumo, isso pesa bastante no cotidiano de qualquer pessoa. Violência, 20%, antes era 17%, e é importante esse ponto aqui também, porque o país é extremamente violento. Às vezes a gente pode ter a impressão de que não, porque mora num lugar mais privilegiado, numa cidade que conseguiu fazer um certo controle da violência, mas continua sendo um país extremamente violento e ninguém propôs nada de realmente muito impactante, simbólico para resolver essa situação. Questões sociais 18, saúde 15, corrupção 9, educação 8. Como eu sempre falei aqui desde o início do canal, esse papinho de corrupção é papinho de Globo News, é papinho de Sérgio Moro, ninguém tá muito aí não para essa história de corrupção não, tá? Ah, não, a corrupção é o grande problema do Brasil. É um problema, é um dos problemas, mas para mim, quiseram vender essa história aqui como mero diversionismo, César Calejón, quando a gente tem, assim, buracos para tapar que são bem maiores, já que a corrupção não é algo tão simples assim, né? Ela é vista pelo grosso da população como se fosse algo inerente à política. E não é bem assim, né? Que funciona. Na verdade, é algo inerente à sociedade inteira. Talvez até por isso, assim, tem muita gente que não vê um grande problema, porque corrompe e é corrupto também. E você quer um exemplo bom disso que você está falando? Por que a corrupção é sempre atrelada à dimensão da esfera pública e nunca à dimensão da esfera privada? Porque a esfera privada investe maciçamente em comunicação. Todo dia você escuta essas marcas na grande imprensa, na televisão, no rádio. Então é por isso que quando dá uma merda federal, por exemplo, nas americanas, você tende a relativizar no sentido de dizer, onde tá bolinha, foda-se. E quando você tem um problema no Estado, é tipo, os políticos corruptos, entende? Agora a questão aqui é o seguinte, cara, é por isso que existe tracking, pesquisa quali, uma série de instrumentos para aferir a temperatura do público. É verdade que é um problema gigante de comunicação? É verdade. Mas comunicação não se resume a falar. Não se resume a discutir se a esquerda não sabe utilizar as redes sociais, ou o governo devia investir mais na comunicação com os influenciadores. Cara, não é isso. Existe todo um trabalho que a extrema-direita está fazendo em termos de comunicação com o conselho tutelar, com igrejas, sobretudo as neopentecostais. Tá? E isso vai formando uma massa crítica, principalmente nas periferias do Brasil, que daqui a pouco não tem mais como contornar, cara. Então é óbvio que se trata de um problema de comunicação, mas principalmente comunicação sendo compreendida como uma questão mais ampla, na qual o governo precisa estabelecer pontos de contato com a população no sentido de oferecer uma perspectiva de futuro
principalmente para a molecada. Entende? Então, o cara que está reclamando, o cara que não vê perspectiva de futuro, o cara que está puto com a violência, o cara que não percebe a vida dele melhorando, o cara trabalha pra caralho e não tem condição de comprar, de dar o mínimo para a própria família, entende? Precisa ter, cara. Você precisa ter lugares de encontro e reunião. Paraisópolis, Heliópolis, extremo sul da Zona Sul, nas periferias das principais capitais do país. Então, que você comece com uma única entidade no âmbito estadual. Então, qual que essa aqui é por isso que eu estou te falando do modelo do CTI, né? Então, isso aqui não é partidário. É um lugar de encontro para fomentar debate à esquerda no espectro político e ideológico. Então, vai ter uma que é do estado de São Paulo. Essa do estado de São Paulo, as pessoas que se interessarem, elas vão reproduzindo essas estruturas no nível municipal. Você entende o que eu estou te falando? Sim. E aí a molecada, o moleque que chama o grau e tá putaço, e hoje em dia não tem um ponto de debate à esquerda, porque a direita ele tem. A direita, ele vai ser convidado para a igreja, ele vai ser convidado para outras estruturas que falam a linguagem e avançam o conteúdo da direita. A esquerda não tem nada. Então, é verdade que é um problema de comunicação, mas não é só um problema de comunicação, considerando a forma como o governo federal vai transmitir a sua mensagem. Isso é um processo que tem que começar agora, mas vai transcender o governo Lula, os governos do PT, e serve para tudo que vem a seguir na forma como a esquerda vai se organizar, Eldio. Porque se não fizer isso, a gente vai ter 20, 30 anos de governo de extrema-direita no Brasil, cara. Tranquilamente. Depois, entendeu? Depois do Lula, não tem um sucessor, pelo menos já organizado nesse sentido, e a gente vai ficar absolutamente à mercê desses processos de comunicação que a extrema-direita foi muito bem capaz de construir. Então é isso. Se trata de comunicação? Se trata, mas a questão é muito mais profunda. Se trata de organizar processos de escuta, senão essa conversa vai muito longe, mas processos de escuta, principalmente das camadas mais empobrecidas da nossa população, no sentido de oferecer uma proposta de futuro. É isso que está em jogo, entende? E tornar o lance também, e aí a gente tá falando de comunicação, né? Mais atraente, né, cara? Mais atraente. Por quê? Porque enquanto os caras estão aí propondo, né, debate, meme, podcast, entrevista, o pessoal tá ali propondo o videozinho com a Marieta Severo e discussão na Fundação Perseu Abramo. Não desmerecendo ninguém aí, mas não, entendi, claro. Para atrair o eleitorado, não é bem por aí. Lennon M, quais seriam os fundamentos que levam o mercado a desaprovar o governo atual? Qual a materialidade dos fatos? PIB, emprego, arcabouço, política externa? Qual a materialidade? Sei lá, Ótimo, eu odeio o Lula. Não, não isso, tem, né? não tem, cara, não tem porque não existe um processo de comunicação determinado nesse sentido que eu te disse. O governo é percebido como situação, e situação tem que ser combatida. Situação no sentido de quem está no poder. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Então não importa. Se você vai falar de PIB, o cara vai te dizer que o povo não come PIB. Você vai dizer que 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome no governo. Ah, foda-se. Vai dizer que é o menor nível de pobreza e pobreza extrema da história, segundo o IBGE. O cara vai te falar que foda-se, o IBGE está mentindo. Não importa, cara, porque não existe um processo legítimo de comunicação estabelecido. Exatamente.